Ok, olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem por aí? Aqui Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal, autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esse vídeo, na verdade, ele é uma iniciativa, na verdade, é uma nova série que eu vou lançar aqui para o canal, tá bom? E já faz tempo que eu tô com essa ideia, que é compartilhar com vocês algumas dicas e técnicas de oratória para que você melhore, né, a sua comunicação, você consiga se tornar um pouco mais eficaz, um pouco mais eficiente na maneira como você atua, na maneira como você compartilha suas informações. A técnica oratória, ela é parte, né, um campo da retórica que trata da eloquência. Então é importante que a gente que tem esse interesse sempre dedique tempo para treinar a sua eloquência, treinar a sua oratória, ajudar, né, de alguma forma, a si mesmo a melhorar as suas técnicas, a preparar-se cada vez mais para falar em público com segurança e naturalidade. E nessa nova série que eu estou lançando aqui para o meu canal do YouTube, eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios para melhorar a sua oratória, tá? São os exercícios que eu utilizo. Como você sabe, eu sou palestrante desde 2008, né? Vivo profissionalmente de falar em público. Então, aprimorar a minha técnica é algo que eu faço constantemente, tá? Você vai ver que eu estou aqui no meu escritório, né? Você vai conhecer a parte feia do meu gabinete, é onde ficam aqui os equipamentos, mas também é o meu cantinho de estudos, tá? E hoje eu vou compartilhar com você um exercício, que é o exercício da leitura em voz alta. Eu vou explicar como é que faz e vou fazer aqui junto com você. O vídeo vai ficar um pouco longo porque nós vamos fazer a leitura de um texto em voz alta. Qual é a finalidade? Treinar a leitura, a interpretação, a dicção, a fluência, a coerência daquela mensagem que você está lendo, né? É importante lembrar algumas coisas. Eu não sou um locutor de rádio, então eu não tenho a obrigação de falar com a voz impostada como um locutor, tá? Essa não é a minha principal necessidade nesse momento. A minha principal necessidade é treinar a minha leitura em voz alta, ok? Eu espero que isso o ajude também. Para ajudá-lo a fazer esse exercício, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar o texto que eu vou ler aqui. Eu acho que a gente não poderia começar de melhor forma do que lendo o sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, né? Vocês já viram que eu gosto de desafio, né? Desafio alto aí. Esse texto que a gente vai ler aqui, ele tem algumas expressões em latim, eu não falo latim, então não vou nem me arriscar a falar determinadas expressões, mas vou tentar fazer a leitura de uma forma coerente, de uma forma clara, para que você entenda o que o Padre Antônio Vieira quis dizer nesse sermão aqui de 1665. Ele foi pregado na Capela Real no ano de 1655. Ele tem várias etapas, né? Nós vamos lendo aqui o discurso e fazendo esse exercício junto, tá? O que isso tem a ver com oratória? É uma forma de você treinar o domínio vocal, a interpretação, a leitura e, é claro, melhorar a sua dicção, melhorar o seu vocabulário. Esse exercício da leitura em voz alta, ele é um exercício muito, muito bom, tá bom? Eu espero que você faça isso também, caso você queira melhorar a sua dicção. Eu peguei um texto difícil, tá? Mas a gente vai conseguir fazê-lo juntos. Para esse exercício é fundamental que você faça o seguinte: você coloque o texto à altura dos olhos. Por quê? Porque se você fizer assim, ó, sua voz vai ser projetada para baixo. E a gente quer que, né, toda vez que eu olhar para cá, eu estou vendo o monitor, tá, gente? A gente quer que o microfone capte a nossa voz da melhor maneira possível. Eu já estou gravando isso aqui no YouTube, não está ficando cópia nenhuma salva aqui no meu computador. Então a ideia é que a gente possa fazer esse exercício e, mais importante de tudo, né, aprender juntos, tá bom? Vamos lá. Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório
saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador. Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Hesite, porque no dia da messenhão nos hão de medir a semeadura e hão-nos de dar conta dos passos. O mundo, aos que livrais com ele, nos vós satisfazeis o que dispenseis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus até o sair e semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos. Hesite seminare. Mas daqui mesmo vejo que notais, e me notais, que diz Cristo que o semeador do evangelho saiu. Porém não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do evangelho, que propriedades tinham? Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas, porque se governavam, era o ímpeto do espírito, como diz o mesmo texto, mas esse espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer, porque sair para tornar melhor é não sair. Assim arguís com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armassem contra eles os espinhos, se levantassem contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos estes contrários que digo e todas estas contradições experimentou o semeador do nosso evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos e afogaram-no os espinhos. Outra parte caiu sobre pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade. Outra parte caiu no caminho e pisaram-no os homens e comeram-no as aves. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas quantas há no mundo se reduzem a 4 gêneros: criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras, e não há mais. Faltou alguma destas que não se armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves e a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Ide e pregai a toda a criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas?
Pois hão os apóstolos de pregar às pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, diz São Gregório depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados de todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas? Grande desgraça! Mas ainda a do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na seara onde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido, trigo pisado. Tudo isto padeceram semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aroãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada dos Tocantins, mirrados de fome e da doença. Onde tal houve que, andando 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o orvalho que lambia das folhas. Vede se lhe quadra bem o notum artuiti, qui non ambientantum morem, e que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. Não me queixo nem o digo, Senhor, pelos semeadores, só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores isto são glórias, mirrados sim, mas por amor de vós mirrados, afogados sim, mas por amor de vós afogados, comidos sim, mas por amor de vós comidos, pisados e perseguidos sim, mas por amor de vós perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta: e que faria neste caso, ou que devia fazer o semeador evangélico, vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não por certo. No mesmo texto de Ezequiel, com que arguístes, temos a prova. Já vimos como dizia o texto que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Lede agora 2 versos mais abaixo, e vereis que diz o mesmo texto que aqueles animais tornavam, e semelhança de um raio ou corisco. Pois, se os animais iam e tornavam a semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam, porque quem vai e volta como um raio não torna. E ir voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear, e foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauram com vantagem as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se por um grão, multiplicara cento. Et fecit fructum centuplum. Oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira! Oh, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque ainda se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque, depois de perder a primeira, a segunda, a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e a última, e colheu dela muito fruto.
Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que a outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, por que se perderá também? Por que não dará fruto? Por que não terão também os anos que tem este ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não terá também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam vento. Aquelas poucas se pegam ao tronco e se convertem em fruto. Só essas são as venturosas, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia ao princípio que vim desenganado com o pregador. Mas para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele na última grande de peso e importância. Servirá como prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes esta quaresma. Olha que interessante esse exercício, né? A gente está lendo aqui pouco mais de 12 minutos e vocês perceberam o seguinte, a importância da naturalidade, né? No começo do texto, logo no primeiro parágrafo, eu tentei interpretar o texto, ler o texto com uma voz que não era minha, não sei se vocês perceberam, e foi um fiasco, né? Foi um fiasco. Quando diz aqui, ó, diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. E aqui eu me embaralhei, né? Exite, porque tinha uma citação aqui em latim. Porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. Foi aqui que eu percebi que eu embaralhei o texto. Mas a sequência lógica do raciocínio do padre Antônio Vieira é um negócio fantástico, né? É algo digno de nota. E muito, muito bom, muito bonito. Mas note, primeira coisa que esse exercício nos ensina, naturalidade. Fale com a sua voz, tá? Não queira, em hipótese alguma, fazer interpretação do texto, tá? Para você ser um bom orador, você não precisa ser um bom locutor. Nem um bom dublador. O que a gente está fazendo aqui não é dublar, a gente está lendo o texto. E nessa introdução, o que a gente nota? Que o padre Antônio Vieira fez uma apresentação do seguinte ponto, olha, o trabalho do semeador, o trabalho do pregador é árduo, ele vai enfrentar desafios naturais, desafios das circunstâncias, desafios dos humanos, né, envolvidos no processo, mas ainda assim ele não pode desanimar. Né? No último quartel da vida, talvez aí, hoje a palavra seria quartil, né? No último quartil da vida, é possível que a sua semeadura dê fruto e muito fruto. Então vamos continuar na sequência aqui. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados. Nestes seca-se a palavra de Deus, se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com que a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatentem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância que se colhe 100 por 1. Et fructum fecit centuplum. Este grande frutificar da palavra de Deus é o que em que preparo hoje, e é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso
e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e pecadores convertidos, e as vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disto. Nunca na igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem em que um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que era antes. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar e a vós para aprenderes a ouvir. Ai, 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 ai. Aqui entraria já o terceiro ato do discurso do padre Antônio Vieira. E aí ele apresenta, por assim dizer, olha que lição importante, gente, que exercício bacana. Enquanto ele faz uma introdução falando sobre o papel do pregador, que o pregador não pode desanimar, porque ele vai enfrentar desafios envolvendo as pessoas, as circunstâncias, a própria natureza da pregação. Agora ele apresenta o problema do qual o seu sermão vai tratar, né? O sermão da 60ª tinha uma finalidade. Ele apresentou o problema aqui, você percebeu? Ele disse assim, olha, se a palavra de Deus é tão poderosa e Deus continua onipresente, por que que se faz tantas pregações com tão pouco resultado? E aí ele menciona, ele apela para a autoridade do passado, quando ele diz assim, se você ler as passagens bíblicas, você vai ver reis abandonando riquezas e vaidade, pecadores mudando de postura e assumindo aí uma vida mais ordenada de acordo com os princípios do cristianismo. Mas e hoje? Hoje faz-se 100 discursos e não converte 1%. Olha que ideia genial para a construção de um discurso, para a apresentação de um problema. Então, ele termina esse segundo momento do discurso dizendo que, olha, o problema de qual nós vamos tratar hoje é a eficácia das pregações. Bora. Bora que agora eu gostei do exercício. Vamos lá. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, iluminando. Para um homem se ver a si mesmo são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho, há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro de si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina.
Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus, não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e três se perderam. E por que se perderam estas três? A primeira perdeu-se porque se afogaram os espinhos. A segunda, porque a secaram as pedras. A terceira, porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo. Mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as afluências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira, ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos desencaminhos dos caminhos, mas por falta das influências do céu, isso nunca é nem pode ser. Sempre Deus está pronto da sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para aluminar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Disse o mesmo Deus por Isaías. Aqui tem uma citação em latim. Quid debui facere vinae mai et non feci? Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes porque vêm só ouvir as sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem não os pica. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá.
Cuidais que o seu irmão vos picou e vós, e não é assim, vós sois os que picais o seu irmão. Por isto são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Aqui ele estava falando dos ouvintes críticos, né? Mas os de vontades endurecidas são ainda piores, porque um entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outro maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar uma vontade endurecida. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos, e apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear. Mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se visse a força do que semeava. E tanta força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa, nem por indisposição dos ouvintes. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Gente, que aula de oratória, hein? Que aula de oratória esse sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira. Você está percebendo que eu estou fazendo a leitura de acordo com as pausas, né? A cada ato do discurso, deixa eu mostrar para você aqui. Você vai perceber que tem aqui uma numeração, né? Ó, em que ele vai construindo a sua argumentação em cima dessa narrativa. Ele começou dizendo da importância e das dificuldades do papel do pregador. Lembra que ele estava falando para padres e pregadores, então ele já foi arregimentando, né, trazendo todo mundo para si. Aquele primeiro ato, aquela introdução do discurso, foi fundamental para ele conquistar a audiência. Se você quer melhorar a sua capacidade de falar em público, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar a audiência, né? Então, ao mostrar que entendia as dificuldades da vida de pregador, Padre Antônio Vieira trouxe, né, a audiência para perto de si. Depois, quando ele vai fazer ali a sua introdução e dizer assim, olha, se a palavra de Deus multiplica 100 para 1, por que que hoje em dia que a gente tem muitos pregadores não está multiplicando 1%? E aí ele começou a estudar o problema. Será que o problema estava na palavra de Deus, ou seja, na semente? Estava no semeador ou no solo? E aí ele diz, olha, na semente não pode ser, porque ela dá fruto tanto
na pedra quanto no meio dos espinhos. Onde ela cai, ela nasce. Ela pode não frutificar, mas nascer, ela nasce, né? E aí depois ele explica, olha, no caso dos ouvintes também não, porque na pedra nasceu, no solo endurecido nasceu, nasceu no meio da estrada, nasceu e depois foi pisada. Então também não é o solo. E aí agora vem a parte da exortação, por assim dizer, que eu acredito que é o item 4 do discurso aqui. Vamos continuar nosso exercício. Tá dando até vontade, né? Você já imaginou você assistir um sermão desse homem, gente? O maior orador brasileiro de todos os tempos foi o Padre Antônio Vieira, né? Diga-se de passagem. Mas como em um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamo-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são como eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso, Cristo, no Evangelho, não comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Entre o semeador e entre o que semeia, há muita diferença. Uma coisa é o soldado, outra coisa é o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outro o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito de que sua vida tem os ouvintes. Ai, uma lição sobre coerência no discurso, né? É disso que o Padre Antônio Vieira está falando aqui, olha. Não adianta ser um pregador de nome, né? Não adianta ser um orador de nome. Você tem que alinhar a sua vida com aquilo que você está falando. Antigamente, convertia-se o mundo. Hoje, porque se não converte ninguém. Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente, pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com o estalo, senão com a pedra. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Por isso, Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar que é falar, faz-se com a boca. O pregar que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras? Pois palavras que frutificam obras, vede, se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo seu filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus.
Genitum non factum. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. Verbum carum factum est. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens. Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina. Mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra há tão poucos que o amem, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu e na terra. Pois como no céu obriga a necessidade a todos o amarem e na terra não, a razão é porque Deus no céu é Deus visto, Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. E o que entra pelos ouvidos cresce. O que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão, chega ao petróleo de Pilatos, conta como a Cristo fizeram rei de zombaria, diz que tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouve aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste espaço uma cortina. Aparece a imagem do esse homo. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha dito o pregador. Já tinham dito daquela púrpura, já tinham dito daquela coma e daqueles espinhos, já tinham dito daquele cetro e daquela cana. Pois, se isto então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque então era esse homo ouvido e agora é esse homo visto. A relação do pregador entrava pelos ouvidos e a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, porque fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Porque convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência. Homens, fazei penitência. E o exemplo clamava, esse homo. Eis aqui está o homem, que é retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia, e condenava a soberba e a vaidade das galas. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui está o homem vestido de peles de camelo, com as cordas e cilício à raiz da carne. O exemplo clamava. As palavras do Batista pregavam despegos e retiros do mundo, e fugir das ocasiões e dos homens. E o exemplo clamava, esse homo, eis aqui o homem que deixou as cortes e as sociedades e vive num deserto e numa cova.
Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam malhados. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa é o semeador e outra é o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e a experiência de Jonas. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz, e ainda depois de engolido e vomitado iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso, e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida Nínive e de ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes, contudo este mesmo homem, com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Nessa parte do discurso, fica evidente que o padre Antônio Vieira chama a atenção, ele clama para a necessidade de coerência, para que discurso, ou seja, fala e ação, discurso e vida fossem uma coisa só. Que aula de oratória, hein, gente? Que aula de oratória. Não há nada melhor do que a gente poder observar como um grande orador fazia bem o seu trabalho, né? Eu estou amando esse exercício de leitura em voz alta, até porque já faz um bom tempo que eu não faço esse tipo de exercício. E hoje, quinta-feira, é o dia que eu estudo comunicação. Então, na parte da manhã, eu fiz aqui algumas aulas de oratória, um treinamento que eu estou fazendo, e resolvi fazer essa leitura. Aqui é o seguinte, nós já estamos há 48 minutos de live. A gente tem aqui, nós chegamos aqui, eu acho que ao meio do discurso. Então, daqui para frente, eu vou fazer a leitura de mais um dos passos desse discurso, e depois a gente faz um vídeo número 2, tá? E aí eu já vou fazer, inclusive, uma sugestão para você. Aproveita o PDF que está aqui embaixo, faz o download dele, que é esse discurso da 60ª do Padre Antônio Vieira, é de domínio público, né? Então, clica aqui no link, faça o download, porque no próximo vídeo, eu vou gravar esse vídeo na semana que vem, mas já vai ficar aqui 1 e 2, tá? É o segundo vídeo dessa série, vou criar uma playlist só sobre oratória. Aí você pode acompanhar a leitura do passo 6, ou do momento 6 até o momento 10 desse discurso do Padre Antônio Vieira, tá bom? Eu vou ler mais um pouquinho, porque eu fiquei super curioso, gostei demais disso aqui. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte, a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso, na arquitetura, tudo se faz por regra, na aritmética, tudo se faz por conta, na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte, cai aonde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caiu o trigo nos espinhos e nascia. Caiu o trigo nas pedras e nascia. Caiu o trigo na terra boa e nascia. O trigo ia caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar.
Hão de cair as coisas, hão de nascer. Tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Ver vir os tristes passos da Escritura, com quem vem ao martírio, uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados, só atados não vêm. A tal tirania, então no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Notai uma alegoria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas que hão de vir bem trazidas e em seu lugar. Hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas nem dissonantes, hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi Céu, diz Davi. Suposto que o Céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi, tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões as composições, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, como o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear, a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz a influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subir. Basta que não havemos de ver num sermão 2 palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, e o mareante para sua navegação, e o matemático para suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas. E o matemático que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas que todos veem e muito poucos as medem. Sim, padre. Porém, este estilo de pregar não é pregar culto. Mas fosse este desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto, os que condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro, e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz?
Assim como há lexicon para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. E ao menos o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizados os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim disse o cetro penitente, assim disse o evangelista Peles, assim disse a águia da África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. A tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitência. O evangelista Peles, que é São Lucas. O favo de Claraval, São Bernardo. A águia de África, Santo Agostinho. A púrpura de Belém, São Jerônimo. A boca de ouro, São Crisótomo. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, e que a águia de África é Cipião, e que a boca de ouro é Midas? Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bártalo e Baldo, havias de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não o havias de ter por nécio? Pois o que há na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito. Boa me parecia também esta razão. Mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com grande nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejaríamos no que se prezam de beber destes rios a sua profundidade. Qual será logo a causa de nossa queixa? Gente, que coisa maravilhosa, viu? Que coisa maravilhosa, que discurso, que discurso, que discurso. Não só pelo uso correto da língua, você vê que é um vocabulário que já não é tão comum. Eu mesmo até estou me enroscando aqui em algumas palavras e é algo que destaca para mim cada vez mais a necessidade da leitura. Que coisa maravilhosa. Nós chegamos ao meio do discurso do sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira. Eu vou fazer uma pausa aqui, nós já estamos com 58 minutos. Fica a dica. Baixe na descrição desse vídeo o PDF. A próxima aula vai ao ar na quinta-feira da semana que vem. Eu vou disponibilizar aqui a leitura, né, eu vou chamar de ato, tá? Da divisão de 6 a 10 desse discurso. E vou fazer esse exercício de leitura em voz alta junto com vocês, tá? Lembrando sempre que a finalidade desse exercício qual é? Leitura e compreensão do texto, entender do que está falando e, é claro, aprender a técnica oratória. Nós vimos que o Padre Antônio Vieira começou seu discurso, na introdução do seu discurso, ele disse, né, que ele entendia claramente as dificuldades do público, ele estava falando para pregadores da igreja, quando ele diz, olha, o valor da pregação é esse, o valor de se fazer tal coisa é esse, o valor de estar aqui é esse. É difícil, porque existem os percalços do caminho, das circunstâncias, da própria ato de pregar e tal. Depois ele já muda e apresenta o problema. É interessante que a introdução serviu para criar credibilidade, né? Em 1655 ele já era, né, o Padre Antônio Vieira, como a gente conhece, já era um orador maduro e de voz e abordagem potentes. Mas olha que coisa linda que foi esse exemplo que a gente teve aqui hoje de construção de discurso. Ele não só montou o seu discurso, certo? De uma forma que destacou credibilidade, chamou a atenção dos ouvintes, aí ele apresenta o problema, ó, os nossos discursos hoje são muitos, com baixo índice de conversão, né? Se você é gerente de vendas e está aqui vendo sobre oratória, você já entendeu, né? Ó, a gente visita muito cliente e fecha pouco. Era isso que o Padre Antônio Vieira estava falando aqui. E aí ele começou a estudar a causa. Qual que é o problema, então? O problema é que os nossos discursos eles não estão sendo eficazes pelo estilo, pela pessoa, pela ciência que esse pregador tem, ou talvez a voz, o uso
das suas abordagens, qual é que é o problema, né? Foi isso que a gente viu ainda há pouco. E é muito interessante notar também o seguinte, a ordem com que o padre Antônio Vieira estruturou seu discurso. Ele começou conquistando a atenção dos ouvintes, apresentou o problema, falou, olha, vamos ver se a causa do problema é a semente, ou seja, a mensagem, se é o ouvinte ou se é o pregador. E se é o pregador, qual que é o problema? É o pregador, é o estilo, é a causa, é a pessoa? Gente, que coisa maravilhosa ver um grande orador, né, fazendo o seu discurso. Eu quero agradecer você por ter ficado aqui essa 1 hora, né, acompanhando esse exercício de leitura em voz alta. Saiba que esta série está sendo feita com muito carinho. Eu vou ler vários discursos de vários oradores para que a gente possa aprender da oratória dos outros, tá bom? E vou compartilhar aqui com você várias e várias dicas sobre oratória a partir de grandes discursos, ok? Sempre nesse formato. Eu vou fazer a leitura do discurso e vou interpretando junto com você aqui e aprendendo com os mestres, tá bom? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo desse exercício de leitura em voz alta. Tchau!